tô tranquilo, tô ótimo, perfeito, bora. Eu ia começar, ela encheu o zero saco. pra ela. Agora é minha vez. Ó, doutora Ali, senta ali, ó. Doutora Ali, senta ali. Doutora Ali. Vamos que vamos. Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Mas cá estamos seguindo na nossa... Cannabis Eu sou o Fábio Sativa. Mariano, tenho do meu lado aqui Renato Ventura, como Salve, sempre. curiosos, tudo bem? Hoje temos um episódio memorável aí, hein? Vamos conversar com uma jornalista e terapeuta canábica. Então a gente consegue amarrar quase todos os braços. E ou usuário seja, também, né? Da terapia aí ela canábica. vai contar pra gente. Não dá spoiler, Terapia. porra. Então, que é a Danila Moura. Ela trabalha junto ao UOL, Forbes e outros veículos de informação, trabalhando dessa forma, como a gente precisa, quebrando preconceito e divulgando a nossa erva santa. Isso aí. Mas antes de qualquer coisa, por favor, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso Instagram, Clica no sigam nossas sininho. páginas sociais, clica no sininho, Miguel. bota aí no grupo da galera, no grupo da academia. Compartilha. Seus julgadores, é isso aí. No grupo da academia, no grupo da família, é isso aí. Fala a vovó conhecer sobre cannabis medicinal. E agora sim, Danila, muito prazer, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. Pessoal, joguem todo mundo aqui na roda. É isso aí. Tá? Além do sininho, joguem na roda. E prazerzão estar aqui para poder Adorei falar sobre essa planta maravilhosa. Adorei suas tatus, já começo Já daí. começa assim. Adoro, É. adoro. Começa assim. Eu só não fiz ainda porque minha mãe falou que é coisa do diabo. É. Então, a casa é sua. Foi o que eu conversei com você agora há pouco. A gente faz esse programa para que todo mundo tenha informações fiéis e de forma clara. E óbvio que é um assunto. Então, tem que começar de alguma forma, né? Então, eu sempre pergunto para todo mundo como é que você foi se enfiar nisso? Como é que a maconha entrou na sua vida? Como é que a cannabis, ou a cannabis medicinal, como isso foi parar na sua vida? Olha, a maconha parou na minha vida muito cedo, tá? Eu comecei a me interessar pelo assunto quando eu tinha 13 anos de idade. Eu era apaixonada por Planet Hemp na escola. Até que eu era tão curiosa, mas tão curiosa, que chegou num ponto, eu tive uma feira de ciências, eu era aluna bolsista do Objetivo, lá da Paulista. Chegou a feira de ciências e aí eu ouvia muito Planet Hemp, e aí eu tive a ideia que o tema da minha feira de ciências ia ser legalização da maconha. Isso era o quê? Em 1997, teve uma briga enorme dentro da escola, os professores não queriam deixar eu fazer o trabalho, porque... Até que chegou uma hora que a professora de História, a Aninha, nunca mais esqueci o nome dessa pessoa, quero muito encontrá-la, a professora Aninha maravilhosa, e o Marcão, professor de Ciências também maravilhoso, que me defenderam Bancaram e o seu bancaram, projeto. falaram, não, se isso está acontecendo, isso Foda é real, demais. você tem um embasamento, então você vai fazer. Eu falei, não, então vamos embora. Só que, assim, uma única coisa. Você vai ter que encaixar o tema dentro das 8 disciplinas. Inclusive, matemática e física. Gostei. E eu, assim, não. Mas gostei deles, legal. Orgulhosa, porque era pra Porra. todo mundo. Era assim, eu falei, Tem que orgulhosa, ser, né? não. Vai fazer diferente. Vou lá, vou fazer acontecer. Mas não tinha Google naquela época. Justo. E ninguém falava bem de maconha em lugar nenhum. Na biblioteca da escola, eu fui na biblioteca municipal, também não encontrei nada. Aí começou a me dar um desespero. Não encontrava em lugar nenhum. Na internet também era muito difícil encontrar informação. Até que um dia que eu já estava quase jogando a toalha e eu estava muito orgulhosa, assim, porque eu estava assim, não, eu vou fazer, e agora? Não, no auge da adolescência, Eu vou ter enfrentar que o desistir sistema. depois de toda essa briga que eu causei. Eu vou ter que falar, não, eu não vou poder fazer. Até que um dia eu fiquei uma tarde inteira lá no Centro Cultural São Paulo. Um livro que falava super bem de maconha. Falava que dava para fazer tecido, que dava para fazer papel, que tinha o sistema endocannabinoide, falava um monte de coisa. Eu desacreditei e eu nunca esqueci, porque ele tinha uma coisa muito curiosa atrás que ele falava. Se alguma pessoa conseguir provar que algo desse livro é mentira, a gente paga $100 mil. E eu nunca esqueci aquilo, fiquei aquilo na cabeça, mas enfim, esse livro me salvou. E eu consegui fazer na Feira de Ciências, fui lá, dei um jeito.
Até fiz umas papagaiadas, chegou lá na parte de física, eu usei aquelas fórmulas de movimento variado e coloquei que era a velocidade da fumaça e tal. Ah, da hora. E aí a professora olhou assim pra mim com uma cara e falou, não faz sentido isso, mas eu vou dar 8 pela criatividade. Enfim, consegui passar. E aí eu fui descobrir há uns 4, 5 anos atrás que esse livro que eu li com 13 anos, na verdade é O Imperador Está Nu, do Jack Herer, que foi um livro fundamental nos anos 90 nos Estados Unidos para o movimento pró-legalização na Califórnia. Esse livro demorou 8 anos para ser feito. Caramba. Porque esse cara ele ficou procurando todos os artigos científicos que existiam a favor da maconha. Então, por isso que ele era tão convicto e tinha Você a falou parada... 97 isso? Isso foi em 97. E esse livro já era um livro que existia, então. Já existia. Caramba! Já Que livro existia. antigo. Sim, ele demorou 8 anos para ser feito. Não. Então você tá falando que esse cara, no mínimo, começou a escrever isso nos anos 80. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Uau. E assim, até hoje ninguém nunca conseguiu $100 mil. Ou seja, tudo que estava lá É verdade. embasamento. Então, esse Uau. livro é maravilhoso, gente. Aliás, procurem, ele tem para download na internet. Eu vou ler. Como é que chama? O Imperador Está Nu, O Imperador Jack Está Nu. Herer. O Imperador está nu. Até hoje eu agradeço os meus professores do ensino fundamental. Eles foram... Eu não estaria aqui hoje se não fossem meus professores Verdade. que permitissem fazer isso. E Verdade. desde que eu pesquisei, eu fiquei assim apaixonada. E esse livro ele tinha um patrocínio da High Times, maconha, das mais importantes que tem no mundo, né? Que fala sobre cultivo, acho que desde os anos 70, que era uma das patrocinadoras desse livro. E aí eu fui ver, gente, existe uma revista de maconha. Eu fiquei chocada. Eu falei, Essa revista é onde? Nos Estados Unidos? nos Estados Unidos, High Times. Essa revista ela existe até uma copa enorme no Colorado, que tem várias categorias, inclusive categorias até de alimentícios, assim, tipo, é incrível. Eles têm agora também uma marca de dispensário da High Times. Eles são, assim, a referência de... É high de tipo barato. Entendi. Não, essa revista é Não, maravilhosa. eu achei o máximo, eu quero ver. Inclusive, eu não sabia. Tá vendo? Cada vez. Por mais que o assunto pareça recorrente, mas cada um Não que a gente é. tem aparece um negócio novo. Nem sabia que essa revista existia. Que da Essa hora. revista ela é incrível. Era o meu sonho, assim, eu ficava olhando assim. Eu tinha 13 anos, eu ficava, gente, nos Estados Unidos as pessoas trabalham com maconha. Não acredito. Tudo isso veio na sua vida. Na verdade, tudo isso foi colocado na sua mente, vamos dizer assim, pelo Plant Hemp. Sim, Planet Hemp, música. A música é Eu não vou essencial. A música, gente, a música é essencial para mudar a mente das pessoas, Verdade. eu penso. Acho que a música é a quebrar preconceitos e atingir as pessoas, assim, de coisa sensorial, tem a batida, tem a letra e tudo mais. E aí foi nessa época que eu comecei a ter contato com o mundo da maconha, inclusive, nossa, eu era apaixonada pela E eu High ia te Times. falar, assim, vou fazer uma pergunta bem direta. Você usava? Porque, assim, a maconha, o Planet Hemp, no início, ele dava aquela ideia pra gente que a maconha ia nos libertar. Ele não agredia os porcos fadados, ele agredia especificamente algumas Os coisas. Porcos Soldados ele começou a agredir depois, né? A ideia Não, dele era tipo. É do primeiro LP, o Porcos Fadados. Ah, é? É. Não sabia. Eu tô falando, pô, viu? Especialista em Planet Hemp. E aí depois ele começa a falar de que a sociedade não enxerga, né? Não. Então é aquela pouco que você fica assim, porra. Então aí voltou a ser social. Então você quando curtiu, era porque libertaria sua mente ou porque era uma coisa de adolescente de luta contra a sociedade, luta contra O sistema. o sistema? Ah, porque eu já fumava maconha na Você escola, eu então via já música e achava já era legal. Eu falei, libertário. nossa, eu já era maconheira, já. Minha escola era famosa por ter maconheiro. O escadão do Objetivo da Paulista, é tipo, quando a imprensa... Era uma Vamos falar adolescentes e as drogas. Ia todo mundo lá. Era sempre, era tipo aquele meme da menina chapada, eu acho que vou vender tudo e Viver ir da pra minha praia. arte. É, lá no escadão do Objetivo Vou da viver minha, onde era a minha escola, entendeu? Eu vim de lá, entendeu? Como é que é o nome dessa? Eu outro dia eu vi essa porra, de novo, tá? Voltou agora, né? Todo cabeça do Enem aparece isso, né? Vai fazer o quê? Estudou muito? Estudei. A menina fala isso. Vou vender Era a tudo e vou escola, viver. gente, veio de lá. Maravilhoso. Entendi. Então era entendi. isso, então era Então, a na verdade, liberdade. A Era maconha o- entrou primeiro na sua vida através por causa do seu espaço social, que você de convivência social. Daí você entendeu que aquilo era legal, o Plant Hemp te representava, e isso te levou a um ativismo.
Que aí você entrou na parada do projeto da escola. E aí eu comecei a estudar e ler mais sobre isso, né? Tipo, entender que tinha o lance da High Times que eu Isso que eu achava ia te falar, a incrível. High Times também mexeu com Não, você. mexeu totalmente. Você virou jornalista, pô. Aí era muito engraçado, porque eu não tinha dinheiro pra comprar a High pensado Times. nisso, mas, pô, provavelmente a High Times tem uma Lógico. puta influência na sua escolha profissional futura. Com certeza, com certeza. Impressionante. Até ter feito esse trabalho da Feira de Ciências também influenciou muito. Eu gosto muito de investigar, pesquisar, ver informações verídicas, tá? Sem fake Ótimo. news, tá? Tipo, então eu tenho essa coisa desde cedo. E eu gostava tanto da High Times, e eu não tinha grana para comprar High Times. Eu era aluna bolsista, gente, eu não tinha grana, né? E aí na Paulista tinha uma banca que trazia High Times. E aí eu ia lá, depois da aula, eu, os coleguinhas, a gente ia lá, a gente lia tipo 3 páginas, porque o dono da banca não deixava ler mais, era isso que acontecia. E aí a gente ia até o shopping paulista, que era na outra ponta, que tinha uma outra banca que vendia High Times pra gente ler mais um pedaço da revista. Ela era em inglês? Em inglês. E a gente ficava assim, nossa, era só foto de maconha, 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 maconha. A gente falava, gente, não é possível, essa revista Que existe. loucura. E aí foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo. Só que, lógico, né, era uma coisa que na época eu sempre acompanhava o noticiário. Tipo, regulamentou aqui, regulamentou nos Estados Unidos, não sei onde e tal. Mas eu nunca levei a sério de, vou me especializar nisso, porque era considerado um hobby, né? Não é uma coisa que nem hoje, é uma área para se especializar e vou trabalhar. Isso é muito recente, né? Não, e era uma proibição. Eu acho Como é que um remédio de tarja vermelha? Venda sua prescrição médica. Eu acho que, na Cadê a real, isso prescrição? aí você tá falando dessa época, você tá falando dos anos 90, nem tinha lugares no mundo regulamentados ainda. Isso foi acontecer lá pra 2010, Não, Amsterdã, 2008. não, Amsterdã é regulamentada há muito tempo. Mas não é depois dos anos 2000, não é? Não Acho que não não. A gente importa. precisa Acho que fazer não. Não É. importa. uma pesquisa Mas, para ainda falar que as você- datas, mas... Depois dá Ainda um que Google. você veio, mas você é óbvio que você começou lá atrás e suas coisas foram acontecendo no mundo. E você, com seu viés jornalístico desde sempre, provavelmente foi acompanhando, vendo o que estava acontecendo. Vendo que as Sim. movimentações do mundo iam acontecendo nesse entorno. Aí nesse meio tempo, vamos chegar para os dias de hoje, né? Trabalhei aí muito tempo assim, em várias redações. Eu trabalhei para Veja São Paulo, eu trabalhei para Exame, eu trabalhei, para Folha. E eu sempre na área de cultura, lifestyle e música, principalmente música eletrônica, né? E aí, uma época eu cansei, saí do trabalho, fiquei um tempo fora, fiquei um tempo em Berlim e voltei meio tipo estava super estressada. Foi meu primeiro burnout que eu tinha tido, mas na época nem chamava de burnout. Eu só trabalhava pra caramba, assim, dentro da redação. Enlouqueci, só enlouqueci. Enlouqueci, Eu tive pirei. isso também, antes de ser burnout. Surtei. Não, e é difícil mesmo, porque só quem tem entende. Porque as outras pessoas acham que é frescura. Não sabe trabalhar, não sei o quê. Não aguenta a pressão. Não, quando você tem, você pifa, é horrível, porque de repente você é uma pessoa que trabalha super bem e não do nada, né? Consequentemente, aí chega uma hora que você não tem mais capacidade cognitiva de entender o que está acontecendo, de tomar decisões. Você está exausto, né? Seu cérebro é um músculo, é a mesma coisa que você ficar ali treinando, correr uma maratona sem ter treinado direito, você vai ter um treco no final. É a mesma que o seu cérebro é um músculo, você fica trabalhando ali sem descanso, sem treino para aquilo, uma hora você pifa, né? E aí viajei, fiquei fora, falei, não, vou começar a procurar outras coisas e tal. E aí logo na sequência comecei a trabalhar com arte, instalações de arte, e aí fui para iluminação. E comecei a deixar o jornalismo um pouco de lado e eu fui começar a trabalhar com iluminação de show. E aí fiquei um tempo nisso, fiz vários shows assim de bandas no Sesc e tal, e fiquei meio que indo para esse lado, assim. Coisa Que de loucura, gente tipo, brisada uma brisa. mesmo. É. Daí fui Você falou que você ficou fora do país? Sim, Isso, eu a fiquei uns Alemanha. 8 meses em Alemanha. Berlim. Foi quando eu verdade, comecei a ter não tinha- pensar melhor, olha, existem outras possibilidades, eu vou procurar outros caminhos e tal. E aí fiquei um tempo aí na iluminação. Até que eu voltei pro jornalismo, pro conteúdo, quando começaram a surgir oportunidades para falar sobre maconha, né? E aí voltei, porque assim, como sempre foi o meu sonho de vida trabalhar com maconha, né? Apareceu um trabalho que era para uma marca de seda, que eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, gente. E aí eu nunca vou esquecer, eu estava fazendo uma VT no Sesc, que Sesc era? Acho que era o Sesc Ipiranga,
Olha, uma pessoa entrou em contato comigo, olha, eu te indiquei para uma vaga de redator, não sei se você ainda está escrevendo, mas é que tem que ser uma pessoa que gosta muito de maconha, eu lembrei de você. Eu falei, como assim? Para Não, para tudo! tudo! Para Para tudo! tudo! Para tudo! Já tenho para algumas tudo. coisas escritas. Não, eu larguei assim, desmarquei a parada, eu falei, vou lá pra Vou ver deixar o que só dar uma era. baixada nessa brisa do THC que eu começo a escrever agora. Não, eu falei, não, Vou escrever calma, agora. como assim? Porque eu nunca... Muita gente Isso que ano ainda. que era? Acho que 2018, mais Tá. ou menos, por aí. Não sei. No Gente, início da maconheiro grande tem a cabeça onda de ruim. cannabis. né? Pré-pandemia. Assim, os primeiras pessoas que eu sei que eu ouvi relatos de que começaram a trabalhar com cannabis de forma muito profissional foi em 2013. O Brix tá aí, a Explica Cannabis tá aí. 13, 14. Essa galera tá aí. Mas máximo respeito pra quem tá aí desde 2010, 2011, porque esses daí pessoal são de muito pesquisa, Eu fiz guerreiros. uma reunião com especialistas do Brasil. Ele data de. Falou, comecei em 2012, mas 2013 que deu o boom. Então, a primeira grande onda, assim, né, de movimentação científica disso, acho que foi nessa época. Padre É Ticão, porque- gente, Então, Padre é Ticão. porque tá falando, esse pessoal foi apoiado, se você for olhar o cronograma de lei, foi quando começou a sair da lista de proscritos, o CBD, BBB. O Padre Ticão, ele, vamos dizer assim, com toda clareza, ele praticou a desobediência civil. Sim, Ele muito. praticou o seguinte, vamos trazer qualidade de vida e saúde. E E ponto. que ano foi, Paticão? Oi? Paticão. Primeiro curso de cannabis medicinal, eu fiz a terceira turma, que foi 2020, então Tá. acho que foi Não, 2019. mas isso o curso. Mas ele já trabalhava E junto. isso, há mais Eu sei porque tempo. outro dia eu fiz um 17 curso. Eu tinha participado de uma exposição, um workshop, vamos dizer assim. Uma palestra, do Padre Ticão na área. E não tinha nada. Ninguém autorizava nada, não tinha como importar, não tinha nada, era tudo ilegal. Tá. Acho que, se eu não me engano, É quando então deve ser começou 15, 16 isso aí. refrescar. 15 foi 15, a menina do comentário, que foi a... Anne, né? Deixa eu Foi lembrar, o Ilegal, que foi Então, o comentário foi 2014, aí foi 2015 que começou a ter a Os primeiros flexibilização das processos importações foi e 2015. tudo mais. É, Começou eu- a falar em 2012, gente. Caralho? Não, mas tipo, fala ali, ajuda nós, tá? Ele começou a falar em 2012, É muito. celebrando a missa com Isso. desobediência civil, Desobediência civil. falando da cannabis medicinal, da maconha medicinal, Então é isso, 2012, na Igreja 2013. Católica. E aí começa Da a hora. coisa a andar. Tá, desculpa. Você tava Não, numa linha de padre- não, raciocínio. mas Eu não Vai- falo nem na a- igreja a- católica, ó. eu falo na comunidade dele, porque ele atendia qualquer um. Qualquer um. Totalmente. Católico, budista, hindu. Os maiores religiosos que eu tenho histórias, que eu conheço as histórias são assim. Não tem bandeira. Não tem bandeira. Atende qualquer ser humano que procure. E isso é incrível. Não, uma hora minha história vai chegar no Padre Ticão, gente. Calma Vamos que lá. vai chegar. E aí eu comecei a juntar, fazer muita coisa ao mesmo tempo e tá trabalhando. E aí, de novo, eu comecei a ter muito problema cognitivo, de trabalhar demais, sabe? E comecei a ter uma estafa de novo. Fui fazer parte de um projeto canábico, que foi na época que eu fiz o curso de cannabis medicinal lá do Padre Ticão, que aí depois eu vou contar sobre o meu TCC, tá? Que tem tudo a ver com o mundo do jornalismo. E aí, eu também já não estava bem. Aí, de novo, ano passado, eu também tive, assim, um burnout, assim, horroroso, assim, horrível. Para vocês terem uma ideia, agora eu fiquei 1 ano e meio sem conseguir escrever uma reportagem, publicar uma Caramba! reportagem. Tá? Tipo, aquela coisa que eu sei fazer melhor, assim, na minha vida. Eu demorei 6 meses para escrever um texto. Foi um texto que saiu no UOL, que eu entrevistei uma mulher que ela é bisneta da Cora Coralina, que abriu uma head shop, muito legal a história dela. Eu demorei 6 meses, porque a terapeuta ocupacional toda semana me ajudava a escrever um parágrafo, assim, eu estava completamente... Ficava desconectado o negócio, né? não, eu entrei... Muita coisa pra falar e você não conseguia... Não, eu entrei num burnout, mas aí eu fui entender, eu entrei num burnout porque eu fui começar foi entrar na onda, tipo, de vou empreender, vou fazer isso, fazer aquilo, só que qual que era o problema? Eu fui diagnosticada com TDAH e transtorno bipolar tipo 2. E eu nunca me tratei disso. E aí, quando você tem TDAH,
junto com o transtorno bipolar, ele piora muito, o transtorno bipolar piora muito os sintomas do TDAH. Os dois sozinhos Os dois- são difíceis, os dois juntos... São terrível. impossíveis. Com o passar do tempo, isso diminui, melhora. Lógico que no adulto, a pessoa continua adulta tendo a parada, né? Só se você tem transtorno bipolar junto, pior. É o contrário. Quanto mais passa o tempo, você envelhece, Pior. pior. E isso foi acontecendo comigo, só que eu não sabia o que eu tinha. Não entendia o que estava acontecendo. Mas você já era diagnosticada com essas duas Não, coisas? eu fui diagnosticada, Agora. foi depois. muito recente. Foi muito recente, assim, foi no começo do ano passado, assim, que eu fui diagnosticada e comecei a me tratar mesmo. E aí, nesse meio tempo, assim, meio que eu resetei tudo que eu fazia. Eu falei, gente, saí de um projeto que eu tava, saí de um curso que eu tava fazendo. Eu falei, gente, eu preciso me tratar. Não dá, assim, não tem como eu iniciar alguma Um projeto novo, nada, não dá, né? nada, nem continuar nada, porque assim, você ter uma crise que nem eu falei, de ter problema cognitivo, de não conseguir pensar, não ter nem tomada de decisão de qualidade, não tem que você continuar nada. E aí eu parei tudo pra me tratar. Hoje, assim, também a minha prioridade é me tratar. E nesse meio tempo, quem apareceu aí, a cannabis, né? A maconha medicinal. Que Em outro formato. Em outro formato, né? Que agradeço muito a doutora Amanda, incrível, a doutora Amanda Medeiros, que inclusive foi a Amanda Medeiros que me apresentou a doutora Li. Nem tudo é perfeito, né? Exato. Que foi quando eu comecei a me reerguer e me ajudou muito a conseguir voltar a escrever. Assim, o óleo foi essencial, porque eu ficava muito insegura e tal, aí eu tomava o óleo, me dava uma... Não, calma, Acalmada. vamos lá, vamos escrever, vamos aos pouquinhos e tal, e tudo mais. Então, hoje, assim, se eu conseguir voltar a ser repórter, tá escrevendo sobre maconha, foi por causa da maconha. Então, eu... Nossa. Foi, bem isso. Interessante. Exato. Gostei. E isso Mas me estimula muito, eu fico muito feliz. E eu voltei a gostar muito de ser jornalista, sabe? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Sim. E entra num lance assim, a gente fala muito que maconha, cannabis, não importa a via de administração, se é fumada, se é óleo, goma, ela tem um efeito terapêutico de qualquer forma. Dentro desse período, você continuava tendo consumo uso adulto? Sim. Hoje eu tenho muito mais controle, porque eu já sei que muito THC atrapalha muito a TDAH. Boa. É muito, é uma coisa assim que eu uso final do dia, final de semana. Que fique a lição pra você que tá aí, que nem todo composto é bom, porque você é terapêutico, só que conversa com o médicozinho pra ver se a dosezinha tá legal. É isso. Se eu pudesse ir num dispensário e escolher uma maconha de qualidade, que não fosse cheia, que fosse adequada para o meu... maconha de 0,2, Para o que eu tenho, seria perfeito, mas eu não tenho, então... Não, mas tem que ter um você controle. entende o conceito da pergunta? Porque assim, a gente fala Sim. muito sobre isso e sobre como a via de administração não importa. Então, o fumado também é uma via de administração terapêutica. Só que assim, o composto que você tá tomando, que você tá fumando, que é o lance da regulamentação que eu encho tanto o saco aqui. O composto que você tá fumando não necessariamente atende a sua patologia. Porque, por exemplo, a doutora Ali que tá aqui assistindo a gente, que tá dando uns pitacos de vez em quando, meio inconveniente, mas ok, tudo bem, a gente aceita. Mas ela tem uma necessidade, uma demanda por causa da dor patológica, a dor neurológica neuropática, aliás, desculpa, de ter mais concentração de THC. Já você tem que ter uma concentração menor de THC. Se inverter essas bolas, não vai dar bom nem pra você nem pra ela. Capota todo mundo. Então Exato. não é exatamente a via de administração, se é fumada ou óleo ou goma, não importa. O importante é que a sua dose do canabinoide esteja regulado para sua patologia. É esse o ponto que eu queria chegar. Sim, total. E o que eu fico mais feliz é que eu voltei a gostar muito de ser jornalista, justamente para escrever sobre maconha. Eu até agora me deu até um insight, eu acho que eu tô já conseguindo realizar um sonho de adolescente, porque assim, eu não tô na High Times ainda, tá? Mas estou conseguindo escrever sobre maconha, né? Da hora. Então eu tô
eu fico muito feliz, assim, de ver que às vezes uma reportagem pode mudar e apoiar uma pessoa que está precisando, seja tanto para divulgar um negócio, uma iniciativa, alguém que está precisando de ajuda, ou desmistificar para as pessoas entenderem, né, o que de fato está acontecendo. Esse ano eu consegui acompanhar coisas muito legais. Eu acompanhei não sei se vocês já viram, teve um primeiro concurso de vidro, de soprador de vidro para fazer bong. Teve aqui no Nossa. Brasil. Concurso disso? Que Teve, legal, interessante. Teve, de sopro de vidro, e foi assim o primeiro no Brasil. Nunca nem ouvi falar de uma coisa desse Então, tipo. aquela que já faz propaganda das matérias dela, né? Das minhas Legal, reportagens. Aí foi sensacional. muito legal. Eu queria te perguntar isso. Como é que você busca o material da tua reportagem? Eu ia perguntar exatamente isso. A gente já falou. Eu pego pode ser no Brasil, pode ser fora. Trazendo o tema de cannabis, Qualquer tema. você busca, você tem algum foco? Como é que você trabalha? Você pegou essa competição de sopro. Como é que isso chegou em você? Então, eu fiquei sabendo que ia ter, alguém avisou, falou, vai ter uma competição. Eu falei, putz, vou fazer uma cobrir. matéria sobre isso, gente. Nunca teve no Brasil. E foi no mesmo final de semana que teve o híbrido. E aí eu fiquei na dúvida, putz, eu vou no híbrido, que é super legal e tal, a feira. Mas aí no mesmo final de semana, não era em São Paulo, era perto de Campinas, tinha esse festival. Eu falei, é o primeiro, gente, desculpa. Já tiveram outras feiras Faz de sentido. empreendimento, não querendo desvalorizar, eu fiquei super triste de não ter ido. Eu quero, ano que vem, este ano, quero ir. Mas eu falei, não, é o primeiro concurso de sopro de vidro no Brasil. Eu quero estar lá, eu quero testemunhar isso. Não, faz sentido pra caralho, né? Eu fiquei muito emocionada de ver, porque era um pessoal, assim, muito jovem, que fez tudo muito na raça, assim, tipo, marcas pequenas, assim, literalmente foram lá, montaram umas feirinhas deles e tal, e foram competir ali ao vivo, fazer uma... O que era mesmo? Era uma piteira, e foi muito massa, assim, de acompanhar e ver o que estava acontecendo, e poder contar para as pessoas que isso já está acontecendo no Brasil. Então, eu adoro ter essa coisa do jornalismo de volta, assim, na minha vida, eu vou procurar histórias de maconha para contar para as pessoas. Sabe, você podia fazer uma reportagem ótima, assim. Podcast no Grande ABC fala sobre cannabis medicinal. Seria um ótimo tema. Ó, já quer fazer a propaganda. Todo mundo aqui só propaganda. Mas eu ia te falar assim, seu grande projeto de vida podia ser fazer a High Times Brasil. Já faz a Você podia propaganda. ligar pra eles e falar Falar, assim, gente, o que vocês então, acham? Sou muito fã da revista de vocês. Sou jornalista. Virei queria criar uma jornalista edição, por causa de vocês. queria criar uma Então, edição vocês da High podem Times do trazer Brasil. pra Nós temos cá. uma Vamos história fazer um junto. piloto? De repente eles topam, velho, real. Temos Até uma- porque o mercado brasileiro... Desculpa, cara, rapidinho. O mercado brasileiro, ele é extremamente promissor pra cannabis. Extremamente promissor. A gente fala de um crescimento nos últimos 5 anos de 6.000% nos próximos 5 anos. Você tá multiplicando o mercado em 60 vezes. É um absurdo, cara. Um absurdo. Então eu não acharia estranho, não. Se uma pessoa que tem o seu currículo de jornalista voltado a cannabis fizesse um contato com a High Times americana e falasse assim, cara, eu queria fazer uma edição Brasil, o que vocês acham? Eu não acharia estranho se vocês falassem que era, não. Tem história? Tá quente? Tá. É. Aquele pau. E aí tudo vira história, porque Sim. tudo é o primeiro, nunca teve. Então tudo é notícia. É isso que Sim. eu fico encantada de ficar nesse segmento. Porque tudo é novo. Eu falei brincando, mas assim, o conteúdo que nós fazemos aqui já fez esse trabalho. Ninguém fala. Quem fala ou fala no linguagem científica, que é aquele cientista chato que quer fazer com que as pessoas realmente não entendam o que ele tá falando. Ah lá, olha ali a cara da cientista. Não é você não, mas a maioria dos seus colegas cientistas são. E o outro lado é o maconheirão legalize sem limite. Ninguém fala um meio, tá ligado? Traz aqui, vamos conversar, vamos discutir sobre o social, sobre o econômico e tal. E vai esse meio. E a gente começou a fazer isso e a gente tem muito orgulho disso. Então, o que você falou, tudo é o primeiro, tudo é o início. A gente tá no Sim, início, a gente tudo tá E aí tudo, tudo é novo, então tudo vira notícia. Tudo é uma Real. coisa nova.
E aí eu fico no radar procurando histórias de maconha. E eu não consigo mais já nem quase escrever sobre outros assuntos, assim, porque eu só vejo coisas de maconha o dia Você tá inteiro. escrevendo pra quem hoje? Pra que canais? Então, eu faço alguns trabalhos para Forbes, que aí eu escrevo sobre negócios. Tá. Eu tô escrevendo mais pro UOL, que tem a editoria do ECOA e do TAB, que é legal porque o TAB ele é como se fosse de jornalismo literário, então ele dá para fazer textos grandes, aí contar tudo o que aconteceu. Aí, que nem, por exemplo, outra história que eu gostei muito de fazer esse ano passado, gente, eu tô nesse eu também ano, tô falando desse não tô- ano direto. tá dia 3, estamos O aqui no 23 não começo, entrou na minha cabeça trabalhando. eu Eu tô- trabalhando. Tinha menos, vai resolver vai, seu vamos problema. lá. E que foi falar sobre mulheres evangélicas que se tornaram ativistas da maconha. Foi muito interessante, até porque a minha mãe é super evangélica, minha mãe é da Assembleia de Deus, assim, desde criança. E aí eu me identifiquei muito de conversar com essas mulheres que também eram de igrejas, assim, bem conservadoras, não são nem de igrejas neopentecostais, são de igrejas bem, tipo, Assembleia de Deus, Assembleia e elas de Deus, contando de novo, porque o fato dele ter feito o trabalho do Padre Ticão numa igreja, ok, católica, mas só de ser uma igreja, para uma pessoa religiosa, que é conservadora, já é melhor, já é mais confortável para ela ir até esse local com essas mulheres, até porque eu vejo a minha mãe mesmo, que ela era super preconceituosa. Como que foi esse início, então, dessa sua vida com a sua mãe da Assembleia de Deus e você maconheira? Ela descobriu isso em algum momento? Como é que foi isso? Ela ficou horrorizada, ela é meu pai, né? Primeiro que eu achava muito engraçado, porque onde a gente morava, eles diziam, esses maconheiros, skatistas aqui na rua, fumando maconha. Eu já assim, putz, assim, se eu pudesse, estaria lá, velho. mãe. E aí, com o tempo, eles descobriram, aí eu odiava, vocês estão fumando maconha, não sei o quê. Aí depois, com o tempo, foi meio que aceitando. Você é porta por outras drogas, filha. Foi aceitando até o ponto que hoje a minha mãe e meu pai, assim, eles levam numa boa. A minha mãe pede pra tomar óleo. Ela, não, eu queria tomar óleo, eu queria não sei o que e tal. Fala sobre isso, fala na igreja pras irmãs, ela dá texto. Mas ela queria tomar o óleo porque ela sabe de algum Patologia. A minha mãe tem transtorno bipolar tipo 1. Ah, tá. Então ela sabe que existirá um benefício. Uma doença, primeiro que ela é um transtorno, uma patologia muito difícil de ser descoberta, porque as pessoas confundem muito com depressão tradicional. Ou você fica em hipomania, que você fica muito agitado, você dorme muito pouco e você perde um pouco, como se fosse referência mesmo, de isso aqui é perigoso ou não e tal. Você fica totalmente agitado. Ou você fica em depressão, em uma depressão muito severa, muito pesada. Tanto que as pessoas que têm transtorno bipolar, elas têm uma tendência muito grande de suicídio. Porque é uma depressão muito forte. Fica oscilando. Exato, só que ela não pode ser tratada como uma depressão normal. Porque não é diferente. Porque geralmente a depressão, gente, eu não sou médica, não sou pesquisadora. Não, mas você é uma das pessoas mais importantes pra falar, que você é relato de caso. Não, o pesquisador pode ser o quão foda ele for, ele nunca vai saber o que é passar. Você sabe, então por isso que eu sei que assim, o transtorno bipolar ele mexe com a dopamina, produção de dopamina. Tá. Geralmente uma depressão, ela mexe mais com serotonina, está em mania, muito em mania. Quando a pessoa fica em mania é muito difícil de lidar, eu vejo pela minha mãe. Ela não aceita as recomendações, ela acha que ela tá bem, ela quer fazer as coisas, sabe? É bem difícil de lidar. O tipo 2, ele é mais leve, e aí que tá o perigo. Ele é mais difícil de detectar. Porque é mais... Só tô inspirado hoje. Entendeu? Eu sou agitada. Bom humor. Tô inspirado. E aí, tô invencível. Exato, e geralmente e não é como as pessoas pensam, o fulano é bipolar porque de manhã estava bem-humorado, de tarde estava bravo. Não, são períodos, assim, são ciclos, não é uma pessoa de um dia para o outro que ela... Gente, se ela acordou bem-humorada, ficou mal-humorada, é porque, sei lá, ela tá com algum problema, né? Enfim, TPM, então. Faltou um óleo, faltou um baseado, não sei o que faltou, tá? Mas não é bipolar, gente, não é assim.
né? Então, É uma simples. variação de humor, ponto. É uma variação de humor, tanto que é um transtorno afetivo bipolar. É um transtorno de humor. É um transtorno de humor e que geralmente eu percebo pelo ciclo circadiano. Se eu começo a dormir muito e sentir muito sono, eu estou entrando em fase depressiva. Eu tenho que ficar ligada. Você tem ideia de quanto tempo mais ou menos duram suas fases? Existe um parâmetro assim ou não? Então, ainda não sei precisar, porque como eu tive um diagnóstico recente, ainda tenho eu tenho que ter mais acompanhamento médico para ir entendendo os ciclos, mas eu imagino que uma coisa assim de meses, viu? De meses, até Bastante um ano. até. É bem difícil, até porque você fica às vezes em estado depressivo e você Então, não sabe que tem aquilo. Ali poderia ter te ligado ontem e falado, vem aqui no Cannabicast e fala, Li, eu não tô, não é minha hora. Não tô... É isso mesmo? Real? Sim, e é muito triste, porque não do nada, você para de gostar das coisas que você gostava. Porque essa dopamina, né, é a substância do amor, enfim, que também regula a atenção. Então, você fica com a dopamina em baixa, que é o estado depressivo do transtorno bipolar, você para de gostar das coisas, das pessoas. Você para de gostar. E não é porque a pessoa te fez alguma coisa, ou porque aquilo ali virou chato. É fisiológico. Tipo, não gosto. Não tô gostando mais disso. Será que é isso que aconteceu com você? O cérebro... Não, acho que eu nunca gostei de você. Pra Não, mim, não, fica Pra tranquilo. mim, já deu, já. Mas é isso, o Mentira, cérebro, cara, te amo. ele prega O cérebro umas é peças... uma máquina bem complexa. Eu tenho dois avós, avózinhos, né? Bem velhinhos. A minha avó tá com 85, meu avô tá com 83. Falo muito deles aqui no escritório. Meu avô com 83, ele tá com demência senil. O corpo dele, ele correria uma maratona. Ele é todo fortinho, todo estruturadinho, reto e tal. Mas a cabeça dele já cagou já. Ele já não lembra de nada, não sabe quem é quem, já se bagunça tudo e tal. A minha avózinha, ela tá com a cabeça perfeita. Ela conversa com você sobre temas assim inacreditáveis. Só que ela tá com o corpo todo entrevado. E eu falo pra todo mundo, minha avózinha toda entrevada vive mais 10 anos. Meu avô talvez não viva 2. Porque quem manda A cabeça. é a cabeça. Sim. Por isso que é uma merda, cara. Sim, olha, depois que eu fui entender essas questões aí psiquiátricas que eu tenho, eu falei, nossa, eu agradeci, assim, a Jai, todos os deuses, porque a minha vida estaria muito limitada, não consegui dar seguimento em várias coisas, porque ainda tem a questão do TDAH, que é muito complexo, que você tem que estar sempre se tratando. E aí eu vejo que uma coisa que me ajudou muito, que aliás eu recomendo para todo mundo, é mindfulness. Mindfulness para mim assim está sendo essencial, mudou a minha vida. Vai fazer assim, acho que uns 2 anos que eu faço diariamente mindfulness e é o que me deixa mais, não digo nem focada, mas eu consigo reconhecer o meu fluxo de pensamento. Deixa eu te falar. Você causa menos prejuízos cognitivos. Ele é um exercício de foco. Exato. Assim, né? Quando aquela vozinha, agora foca Mas na eu ia distância. falar isso. Qual tem alguns métodos que existem, né? Tem o método da palavra a lá. guiada. Eu faço mindfulness também, mas eu faço a guiada. Guiada. Porque eu acho Tem a muito guiada, bacana. tem a da respiração, né? Que é concentração plena. Tem algumas. O que você faz? Qual? Você Eu faz? adoro escaneamento corporal. Escaneamento Vai corporal. sentindo o seu corpo Porque de cima a baixo. Rodando o porque pé, eu sente- sinto como se fosse uma Mas academia você faz mesmo. guiada ou você faz Faço mental? guiada. Aliás, eu gosto muito do Instituto Mente Aberta, que é um instituto lá da Unifesp, que é de mindfulness. Mano, que falam da Unifesp aqui, né, Ah, cara? Não é porque ela tá... Carine, Como que a gente Doutor traz o Carine, reitor da gente. Unifesp aqui? Porque, cara, é assim, não é possível, ele é uma referência nacional. Todo mundo Porque fala o- de Unifesp Mas porque aqui. o professor Carlinhos Desculpa está te lá, ué. interromper, tá? Me Não, perdoa. imagina. Tava, Mas né? é porque realmente me impressiona, me surpreende. Todo mundo. Um dos berços da pesquisa estava lá. Doutor Carline. Então, o doutor Carlinhos está lá, aí tem ele orientou alguém, orientou o outro, forma uma base e fica a base. Então, continua. Agora tem que exportar a Você base. falou que tem uma... Meu, mindfulness tem... Como é que chama? Vamos fazer... Yoga. Não, meditação. Mas Meditação. Estamos falando de meditação, é uma mesma coisa, meditação. né? É um tipo de meditação. E aí você faz essa guiada através de um programa da Unifesp.
Então, eu acompanho o Mente Aberta, né? Então, eles têm umas meditações Celular, guiadas muito né? interessantes, eu sempre vejo a deles. Da E é interessante que o Mindfulness, ele pode ser aplicado na hora que você se alimenta, ele tem várias aplicações, tipo, a real é você tentar viver o momento presente. O Mindfulness, ele traz isso. Ele tem o Mindfulness até para você, quando você está fazendo comida, você prestar atenção em como você está fazendo o alimento, o que você está comendo. Não ficar ali comendo pensando, eu tô Exatamente. atrasado para não sei o É quê. focar. Eu tenho que escrever um... Entendeu? É você viver o momento presente. Eu vi outro dia isso e eu tava até vendo que 10 passos pra você ter uma vida mais saudável. E eu não tô falando saudável, saúde física, não, comida. É, tipo, tomar mais água, não sei o quê. E um dos pontos, que é um ponto que eu falho muito, é passar, no mínimo, 10 minutos do seu dia concentrado apenas em você e no momento. Eu achei isso Nossa, Mas, importante. sensacional. mas você fazer uma comida pensando no que está fazendo, você tá direcionado. Não, sim, você e no momento. É em você e no momento. Eu falo assim, se você porque eu crio o hábito até de oração. Então, Também a acho que oração é oração um momento seu. Mindfulness, né? E o mindfulness é quando você fala assim, olha, você precisa ter um momento seu. E é aquele momento assim, ó, porra, todo dia 18h15. Meu, pode cair o mundo. 18h15, você tem que parar, porque é Tipo a o seu parada momento. quem você Faz. falou de religião, islâmicos, eu acho. Nós, os Muçulmanos. muçulmanos. Para as 14 horas, impecavelmente, estica o tapetinho dele lá, Vira pra joelho Meca e e boa. vambora. É isso. Não, esses dias Eu eu acho isso o encontrei máximo. até um artigo que era do Fabrício Pamplona com outros pesquisadores falando da meditação e o sistema endocannabinoide, Sim. que ajuda a modular ainda o sistema endocannabinoide e tudo Cara, mais. que legal Sim. isso. Mindfulness é bom, meditação é bom pra tudo, gente. É a chave, assim, pra você viver o momento presente. Eu recomendo É isso, demais. procurem o Nirvana, é isso aí. Não, e aliás, eu quero até dar um conselho, assim, pras pessoas, tipo, Por favor. existe um preconceito muito grande em relação à saúde mental. As pessoas têm muita vergonha de falar que tem. Existe muito preconceito. Eu sofro muito preconceito até no meio canábico. Eu já ouvi de uma pessoa que aí, ativista, falando, poxa, você tá tomando remédio alopático, você trabalha com cannabis, tá tomando remédio alopático. Gente, quem tem transtorno bipolar não pode tomar só o óleo, gente. Isso é fato. Não, e um Porque dá a você mão pro não, outro. é porque você precisa tomar ácido valproico ou lítio. É diferente de uma depressão, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com coisas radicais, sabe? A questão do burnout é muito sério. Às vezes você pode ter uma patologia grave ali por trás. Gente, pra vocês terem uma ideia, nesse meu último burnout que eu tive que parar tudo, eu comecei a entrar em surto psicótico. Gente, surto psicótico, não é que eu tinha só uma crise de pânico. O médico falou, você tem noção que você tá entrando em surto psicótico? Isso é horrível. Então, gente, não tenham vergonha de falar sobre isso. Não tenham vergonha de falar com um amiguinho. Gente, será que você não, de repente, não é boa você ir no psiquiatra, ir no terapeuta? Entendeu? Porque é uma junção de forças aí, gente, psiquiatra, psicólogo, terapeuta. Tem que parar com esse tabu, gente, de ter eu acho que vergonha. tipo, as pessoas se metem muito na vida das outras em coisas que não devem se meter, como por exemplo, por que você não toma só óleo? Mano, não se mete nessa parada não, que eu tô passando com o médico, é o que o médico me indica, e você não é médico, vai se fuder. Eu tô num tratamento. E elas se metem muito pouco no que tem que se meter. Então, de novo, você tá falando de um aspecto que é tipo assim, você tem uma pessoa do seu lado que você tá vendo que ela entrar numa crise depressiva, você tá vendo que ela tá se fudendo, e você não vai ajudar, ou falo sobre outro tema, mais social. Você mora num apartamento, você ouve que a sua vizinha apanha 3 vezes por dia do marido, você não vai se meter. Então as pessoas se metem de mais no que não devem e se metem de menos no que devem. Esse é o problema da sociedade. Então eu concordo plenamente com você, tá? Porra, puta que pariu. Hoje a minha busca o que eu mais quero é diminuir ao máximo todas as medicações alopáticas que eu preciso tomar, mas algumas eu não tenho como tirar, né? Inclusive, até esses dias eu vi uma entrevista muito legal de uma médica psiquiatra falando sobre o tratamento de transtorno bipolar. Achei incrível. Acho que saiu no Cannabis Saúde. E aí, o que eu quero, assim, minha meta de vida é, o máximo, poder trocar tudo isso e usar o óleo, entendeu? Substituir pelo óleo, que é o que eu tô nessa tentativa, e com certeza eu vou conseguir em algum momento,
Mas tem que ter um pouco de cuidado em Pô, relação ao Renatão hoje tava radicalismo, É a falando. redução de gente. danos. Você falou que você A tomava gente vai- quantos? 6 alopático? Diminuiu pra 0. 5. Não, diminuiu pra 1, né? Exato, é muito complicado. É muito complicado essa coisa também que existe de tipo, vai resolver tudo, não sei Não o quê. vai, Gente, não é calma, assim. vamos, calma, E- respira. E é um barato. A gente Respira. ouve, né? É Assim, um barato só se tiver o THC. óleo, o óleo não é a poção mágica. Então, por que eu eliminei? Você elimina como? Elimina, mas mete o exercício físico. Exato. Elimina, mas tira a Melhora a sua Coca-Cola. alimentação. Exato. Tira a Coca-Cola. Diminui o açúcar. Diminui o açúcar. Para de beber tanta bebida Você alcoólica. tem que dormir bem. Exato. Você Não tem que enche, se é um alimentar conjunto. bem. É um Porque eu vejo conjunto. também muita gente assim, eu tomei o óleo e não deu em nada, não funciona. Tá, mas a pessoa se Enche a alimenta cara. mal, bebe, não dorme direito, não faz exercício. E aí o óleo E tem que aí, fazer gente, tudo. o óleo não vai fazer milagre. Você Não. tem que. Então, Ele é uma... Da mesma forma que a gente quer que o médico cuide da gente como um todo, a gente tem que cuidar da gente como um todo. Ajuda Isso ele a aí. fazer a homeostase, gente. Senão não Isso. atrapalha o sistema endocannabinoide. Vamos equilibrar. Olha essa palavra e eu acho ela Não linda. não atrapalha. Maravilhoso, Tá ali, já tá homeostase. difícil, dá óleo pra ele, ele lá vai, Vamos não, nos vamos equilibrar. equilibrar. Aí você vai lá, pá, taca um lanchão, Taca ali um Big Mac. ultraprocessado, ele fala, porra, amigo, o sistema Chega em casa à endocannabinoide. noite, cheio de fome, você já come logo um pão branco e depois Top come de um nuggets. mortadela, em top de mortadela. Aí depois você toma o óleo e fala, zerou, né? Equilibrou. Aí o sistema endocannabinoide tá assim, amigo, por favor, não faz isso, socorro. Ele tá com muitas frentes pra trabalhar, né? Porque ele entra num burnout. Mas a gente vê Mas, ó, isso. eu vou simplificar, vou passar no McDonald's, vou pingar o óleo direto no lanche e comer. Boa ideia, E se excelente. fritar o nugget em Vai dar óleo? super Esse fritar o certo. nugget em óleo. Mas óleo de canola, Óleo né? de cannabis. Não, Mas assim, a gente brinca, mas por que isso? todo mundo quer a fórmula mágica. Todo Exato. mundo acha. E assim, o meu maior medo com a medicina canábica, o canabinoide, era exatamente vender essa expectativa para todo mundo. Que, primeiro, a dose vai ser fechada rapidinho. Não vai. Primeiro, você tem que se. É tudo como fosse a medicina oriental. Eu tenho que primeiro Sim, me conhecer. Porque o médico não exato. consegue, ele vai ter que me perguntar, né? Então, assim, eu tenho que me conhecer, eu vou ajudar muito na determinação da dose. Porque que negócio? Como é que estão os teus diagnósticos? Como é que tá? Tá melhor? Tá com dor de cabeça? Tá tendo crise? Você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Se você não se conhece, Sim, e tem que espalhar essa informação para as pessoas, Senão a vai cannabis ser vai mais pagar. outra fake news em cima da É. maconha, gente, que já é a primeira fake news do mundo. um dos né? primeiros médicos que a gente Primeira. conversou aqui, ele falou exatamente isso. Assim, qual é o problema? Ele chega e fala, olha, começa com 2 gotas. Vai, vamos lá, começa com 4 gotas. Aí o cara fala assim, não tô com uma puta, não. Não, vou começar logo com 8, porque... Aí o cara não respeita a orientação, dá errado, e o que fala? A culpa é de Isso não quem? presta. Isso não presta. Sempre botam a culpa na É o que a maconha. gente fala, é o que a gente tá falando várias vezes sobre alopático aqui, medicina integrativa. O cannabis, ele leva você para um caminho de medicina integrativa porque ele cura mais, ele trata Auxilia sobre o mais tratamento. coisas, ele dá homeostase sobre mais partes do corpo do que um só. E a alopatia, ela foi criada exatamente no sentido oposto, mas elas vão tratar caso a caso. Só que aí você toma, a gente falou isso acho que umas 3 vezes hoje aqui nas gravações. Você toma um remédio pra curar o fígado, só que ferra o estômago. Aí você toma um pra curar o estômago, ferra o intestino. Você toma um pra curar o intestino, ferra é assim. Vai tomar no Então você combo. toma tipo 30 remédios pra curar um negócio. E é a superdivisão da medicina. Então você tem um cara que cuida só do intestino, um que cuida só do estômago, um que cuida. Cada um cuida de um. No caso da cannabis, como ela trata várias coisas, você precisa de uma integração entre as medicinas. Por isso que a medicina integrativa é um caminho natural que a cannabis trata. Mas já? Você é chatão, mano. Eu tô aviso. Eu sou só o chato. Eu sou o que vai lá e... Mas assim, eu tenho que dizer uma coisa aqui. É uma responsa pra nós, sabia? Entrevistar conversar, né? Bater um papo com uma jornalista. Entrevistar jornalista? Porra, velho. Tô aqui lutando, gente, contra as Obrigado fake news. obrigado É por isso, você é dar muito esse difícil. espaço. Pergunta, eles fizeram um bom trabalho como entrevistador? Você aprova eles?
Gente, eu não tô fazendo. Não sou do RH da Medra, não, gente. Não me vem agora. Não. Mas eu tô dizendo que assim, Mas assim, é uma o trabalho- responsabilidade para nós se entrevistar, conversar com uma jornalista, porque é o seu trabalho e a gente tá aqui, a gente não é jornalista. Então isso faz de nós, tipo, estamos invadindo um terreno que não é nosso. Peço desculpas, espero que você tenha gostado de estar a aqui com a gente é gente. só Craque Neto, tipo isso. É o quê? Craque Neto. O Denilson e o Craque Neto fazendo. Não. A gente só realmente comprou esse desafio da isso informação. Eu sempre brinco que a gente faz o Cannabicast, que ele falou, né? Os canais são ou pro cientista ou pro legalize. A gente faz pra tia, pro amigo da padaria, Pra pro sua moço do mãe jornal, da- pra minha mãe. da- Não, minha mãe vai Assembleia. assistir. Pra sua mãe da Assembleia, É ela pra pode pessoa, assistir, tá de é boa. pra causar curiosidade. É isso. E a pessoa fala assim, ué, mas eu tinha ouvido diferente. E tratar de uma parada com um certo humor É, que faz com que a pessoa se interesse pelo conteúdo. tornar a coisa acessível, trazer a informação. São várias lutas, né? Uma delas é aproximar a informação. É. Para aproximar a informação, a pessoa vai ter curiosidade. Depois a gente tenta aproximar também a medicação, tornar a coisa viável. Aí são várias lutas simultâneas, mas a informação hoje é o que a gente mais vê. Porque mesmo a pessoa que teria acesso, não vai porque não tem Não tem informação. informação ou tem a desinformação. Informação. Então a gente está aqui para tentar realmente quebrar e queria agradecer muito a sua presença. Obrigado. Que Foi você top. vê como é que o tempo voa, né? A gente começa todo mundo duro, com medo. Então eu só tenho muito a agradecer e o espaço, o Cannabicast é seu. Então, olha, tem uma coisa aqui que eu queria divulgar. A gente tem a nossa mídia, Miguelão é o fera, então solta os stories, solta um reels e a gente vai divulgando isso aí. É mentira do... Tá. Muito obrigado, Liz. Eu que agradeço. Valeu. Obrigada. Muito prazer te receber. Adorei. Muito Obrigada, obrigado. Ali, que me chamou também para estar aqui sensacional. hoje. Valeu. Curiosos, Você falou que tem um projeto, né? Que tá Sim, na... eu vou começar o seu Instagram, a novo Instagram lá. que é- Já tá ativo. Ele não tá ativo porque eu vou começar agora nesse mês. Agora não sei se vai bater as datas do. Pode falar, Enfim, janeiro. janeiro, fevereiro. Início de Agora eu já 23. tô bem perdida. Na pior das hipóteses, a gente te avisa o dia que vai sair o vídeo, você cria ele sem conteúdo nenhum e eu já Ótimo. divulgo. Não, ele já Pronto. existe. Eu vou mostrar um pouco sobre a minha rotina de tratamento para que outras Ótimo. pessoas que têm aí transtornos psiquiátricos, questões aí mentais possam se unir, conversar e a gente trocar aí, Ideia, porque trocar experiência, parar né? de ter vergonha, né? Porque é difícil mesmo, a gente sofre muito preconceito por a gente assumir e falar que tem ou a TDAH ou tem alguma outra questão. É muito difícil e hoje está uma pauta que está crescendo nas empresas, que é a neurodivergência. Está entrando dentro de diversidade, O inclusive. burnout entrou como doença de trabalho, não era. Exato. Então... Então, o mundo hoje entende melhor os transtornos, né? É. As doenças psiquiátricas, que há Então, 10 anos seu atrás era tudo canal- frescura. exato. Seu Tudo canal vai frescura. ser perfeito nesse. Ai, obrigada, gente. Então, Porque olha- é muito difícil mudar hábitos e aí ter outras pessoas juntos, assim, é essencial, senão a gente não consegue. Com- Então Conte temos que sempre- seguir. Pra galera. Isso que eu ia falar, o arroba. O arroba é meu weed diário. Meu de meu, weed de weed, diário, como se fosse o meu diário. Porque, porque realmente eu tenho um diário, eu escrevo num caderninho Legal, mesmo, legal, assim, top. sabe? Mas Como é aí que foi meu a gente dia? deixa o link aqui embaixo na descrição. Beleza, E aí, Miguelito? Sigam É o nóis. nosso canal lá no YouTube. Sigam Se o inscrevam no Instagram. nosso canal do YouTube, sigam no nosso Instagram, E- sigam a gente no TikTok, que a gente faz E dancinhas ainda tem lá. TikTok lá. Renato faz E dancinhas. faz clica no sininho, E é isso. vai receber as novidades. Doutora Ali vai fazer dancinhas. Abração, gente. Beijo. Fique com Deus. Tchau. Nós.